Olá pessoal, bom dia. Novamente aqui nessa quinta-feira. Vamos estar dando início hoje, né? Aos estudos. Vamos estar falando hoje de 2 de Crônicas, do capítulo 20 ao 22. Grandes lições aqui. Me fez refletir muito. Eu espero que essa sementinha seja plantada no coração de vocês. Vamos começar com oração, consagrando esse momento a Ele, porque não é nada sobre a mensagem, né? É sempre sobre o mensageiro. Seja bem-vindo vocês aqui na página Mulheres Internacionais. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Então vamos dar início. Senhor meu Deus, Todo-Poderoso, a Ti te rendemos graça, Pai, porque o Senhor é precioso em nossas vidas, Senhor. Gratidão, Senhor. Te rendemos hoje gratidão, Pai, por esse momento, Senhor, por essa oportunidade, Pai, pelas lições, Pai, que aprendemos aqui em Tuas palavras, Senhor. Nas palavras que o Senhor, no manual da vida, Pai, no manual que o Senhor deixou, Senhor, para Teus filhos, Senhor. Gratidão, Pai, por nos permitir, Senhor, ter esse momento aqui. Gratidão por permitir, Senhor, compartilhar a Tua palavra, Senhor, com as pessoas que estão com o coração prontos, Pai, para receber a Tua semente, Pai. Porque somos Teus frutos, Senhor. E te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, Pai. Que o Senhor possa consagrar, Pai, a casa de cada pessoa, de cada ouvinte, Senhor. Te entregamos essa manhã, Pai, essa quinta-feira preciosa, Pai. Que o Senhor possa nos cuidar, nos proteger, Senhor. Cuidar dos nossos filhos, Senhor, os nossos esposos, Senhor. Quero consagrar, Pai, cada palavra, Pai, que sair da minha boca, Pai. Porque assim, como eu disse antes, Pai, que seja a Tua mensagem, Pai. Nunca que seja o Senhor, o mensageiro dessa palavra, Senhor. Em Teu nome, Jesus. Amém. Então, vamos lá falar do capítulo. Vou deixar aqui um pouquinho. Vou colocar assim de fundinho. Então, nós vamos estar falando, começando, né? No capítulo 20. E a gente vai ver, né? Vamos contemplar aqui esse momento, né? Essa vitória de Josafá, né? A vitória que o Deus Todo-Poderoso, né? Prosseguiu na vida desse homem, né? Então, vou ler o capítulo. A vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multitude vem contra ti, da além do mar e da Síria. Ou seja, já tá falando para ele, já tá chegando, né? Tá ameaçando ele, fazendo uma ameaça aqui. Grande multidão que vem da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon, Tamar, que em Engedi. Ou seja, já, aqui fez uma ameaça, né? A Josafá. E Josafá, olha só, que sábio, né? Que ele foi aqui. Então, Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregou jejum em todo o Judá. Olha que interessante, né? Porque Josafá aqui teve medo, né? E quantos de nós não temos medo em algumas situações, né? Em alguma circunstância que estamos encarando, né? Então, é normal, né? A gente ter essa aflição no coração. E a ver que eu escrevi aqui. Então, Josafá viveu a experiência do medo, né? Assim como eu, assim como você, né? Que tem essa experiência.
mas ele aqui vai nos ensinar. Olá, Elisete, bom dia. Mas aqui ele vai nos ensinar a prosseguir, né? A não ficar caído, a não deixar o medo dominar sobre a vida dele. Bom dia, meu esposo Carlos, que entrou aqui também com a gente. Então, nós vamos aprender, né, com Josafá, que o medo não pode nos impedir, né, de alcançar as nossas bênçãos. E aqui, e nem de tomar posse, né, daquilo que Deus já nos deu por herança. Então, eu vou ler agora o versículo, né, 3, 4, 5 e 6, para a gente entender melhor essa história. Lorena já chegou aqui também com a gente, logo, logo ela vai entrar. Então, eu vou ler o 3, versículo 3. Então, Josafá teve medo. Já vou estar convidando ela, que assim já interage, transmite. Ela já tá vindo. Bom dia, amada. Bem? Tá ouvindo bem? Tô. Tá bom. Ah, tudo bem com vocês? Tudo bem, princesa? Bem? A Lorena tem uma surpresa hoje preparada pra gente. Pra glória de Deus. Glória de Deus. Já tá preparada? Quer que a gente faz agora ou logo? Você que fala. Fazer a palavra e aí depois a gente faz o louvor, pode ser? Pode ser. Eu tô lendo capítulo 20, segundo de Crônicas, capítulo 20, lá no versículo 3. Tá bem. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em toda Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátrio novo. Disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força, o poder, não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não destes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevir, espada por castigo, pestes ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Que clamor, né, Lorena? Que clamor precioso aqui Josafá fez, né? Ao Senhor, na casa do Senhor, né? Uhum. Então aqui, Pode falar. então aqui a gente viu, né, que ele entendeu que somente Deus podia livrar ele daquele temor que ele estava sofrendo naquele momento, né? E ele resolveu aquela questão de que forma? Uma forma espiritual, né? Então aqui a gente tem muito a aprender, né? O Senhor ele nos ensina hoje, mais uma vez, que em momentos de aflições, onde nós não podemos mais, não vemos mais solução. E a Bíblia fala que o socorro vem do alto, de Deus. E é para Ele que nós temos que correr em momentos difíceis. Quando a gente não vê mais solução, é nele que a gente tem que se refugiar e pedir socorro. Porque é dele que sai a vitória, né? É dele, é dele. E a palavra do Senhor disse que eles chamaram, né? Porque neles não havia força para resistir àquela grande multidão, porque aqui teve uma ameaça, né? E Josafá, o que que ele fez? Ele foi aos pés, né? Foi para a casa do Senhor se ficar de pé, porque aqui também fala, deixa eu procurar o versículo, que ele fala, mais à frente, eu acho, que ele se posicionou, né?
Ele se posicionou ali diante de Deus, clamou e clamou ao Senhor. A Bíblia fala que então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. E também, além da oração, ele fez o que? Ele jejuou, né? Jejuou. Que a gente tem que... Ele fez essa entrega, né? De confiança ao Senhor nessa oração e nesse jejum. Eu mesma, semana passada, eu falei, né, que é algo que a gente estava esperando no Senhor e eu uni ao meu esposo e a gente fez esse jejum em oração e Deus nos respondeu. Então aqui Deus confirma, né, nessa palavra a mim mesma, o quanto é poderoso, né, a oração e o jejum, né? Jejuar por alguma causa, a oração é muito forte, né? Deus, ele vê o nosso sacrifício, né? Ele está ali de olho, vendo como que a gente está se colocando diante dele, se é em espírito e em verdade. E ele reconhece o valor que nós damos para ele, a nossa entrega, ele reconhece tudo isso. Sim, sim. Lorena, na hora que você estiver preparada aí, você me fala que eu tô ansiosa já para. Então vamos lá no 13. No versículo 13: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres. Olha que entrega, né? As mulheres, as crianças, todo ali no mesmo espírito de unidade, né? E seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Disse: dai ouvidos toda Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, o rei Josafá, os que vos diz o Senhor: não temais, vem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa. Mas amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Olha que lindo aqui, né? Aqui o próprio Deus fala, esse problema que vocês têm hoje, essa causa que você tem hoje, ela não é sua, ela é minha. A vitória eu te darei. É bonito, né, quando fala isso. Dai ouvidos, todos ajudai, vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, o que vos diz o Senhor. Não tem mais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Mas minha, né? Ele toma para ele essa causa, né? Assim, Deus falando nessa manhã assim, qualquer problema, qualquer dificuldade, para você, meu servo, que me serve fielmente, essa causa não é sua mais. Ela está entre minhas mãos. O controle está nas minhas mãos. Ai, Deus, Então, todos aqueles, né? Porque aqui é como se fosse uma receita, verdade? Como se fosse uma receita, que alguém que está com algum problema e não souber o que fazer, né? Aqui tem a resposta, né? Quem estiver esperando uma resposta de Deus, né? Aqui tem uma receita de como a gente deve atuar perante esse problema, né? Esse gigante, né? Essa multidão que está vindo contra você, contra mim, contra a pessoa que estiver passando por algum problema, né? Até eu já estou ansiosa por essa surpresa. A Elisete, já, Elisete, a Lorena preparou algo especial para todos aqui hoje. E te agradecer, Lorena, por isso também. Amém. Eu falei com Deus que ele ia preparar o dia para o meu esposo vir aqui para a gente louvar. Amém. Amém, aleluia. E Deus, ele nos mostra que como a gente deve prosseguir, né? Como a gente tem falado muito, que a palavra é nosso manual de vida. E hoje ele está falando, talvez não seja hoje um momento difícil, mas se tiver que acontecer um momento difícil lá na frente, não se esqueça dessa palavra. Que é em momentos difíceis, quando o medo aparecer, não se esqueça de me clamar,
de me buscar, porque eu sou a solução. Eu cuido dos meus filhos. Até porque ninguém está isento, né, de passar por algum problema. E o inimigo, ele tá o quê? Rondando, né? Ele fica rondando ali. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, vamos passar por alguma dessas situações. Então, a gente tem que lembrar dessa palavra, né? Dessa palavra forte de Deus que Deus nos traz essa manhã, né? Lembrar dele, buscar sobre ele, jogar sobre ele o seu problema, lançar sobre ele, né? A sua dificuldade, que ele vai trazer a vitória. Ele aqui, né, tá falando assim que a gente tem que o quê? Buscar, né, orar, jejuar e repousar no Senhor. Porque quando a gente aguarda a resposta de Deus, a gente tem que repousar nele. Porque se a gente for fazer com nossas próprias forças, antes que Deus resolva, vai que tudo isso, a gente perca tudo, né? Mas a gente tem que repousar no Senhor, que Ele tudo fará. E que a gente vai ver, né, lá pra frente, o que Deus fez pelo esse povo. Sim, então vamos continuar aqui, deixa eu ver. Então eu já vou lá no. Vou ler aqui lá no 16. Não, no 16 não, a gente já leu, né? No 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos do Coatitas, dos Coreitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta de sobremaneira, né? Ou seja, bem forte mesmo. Eles estavam ali em adoração, bem forte, bem convictos mesmo daquelas palavras, né? Então eles iam profetizando sobre aquele problema. E pela manhã cedo se levantaram e saíram do deserto de Tecoa. Ao saíram eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vos moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aí Deus nos mostra mais um pontinho, né? Que é a oração, o jejum, repousar nele e a ação de graça antes de ter a vitória. Porque quando nós estamos com Deus, nós sabemos que a vitória é certa, a vitória é nossa. Porque Deus, ele não é um homem para mentir. Tudo que ele promete, ele cumpre. Então, quando eles escutaram essa promessa do Senhor, eles já se alegraram, já ofereceram ação de graça, louvando ao Senhor, agradecendo: Deus, tu és maravilhoso, louvando. E é o que a gente vai fazer hoje. Nós vamos já louvar, agradecemos ao Senhor pela Amém. cultura que Ele irá nos dar, porque as promessas de Deus, elas são maravilhosas para a nossa vida. Aleluia, Jesus. Amém. Então aprendemos aqui, né, a não temer, né, as má notícias. E aqui Josafá teve três ações, né, primeiro, que foi humilhar, né, que ele reconheceu que somente Deus Todo-Poderoso poderia ali trazer a vitória sobre eles. O segundo, né, ele creu nas palavras, né, na palavra de vida, né, na palavra daquele profeta, né, que aquele profeta trouxe palavras vivas para eles, né, e eles creram naquela palavra. E o terceiro é o que a gente vai fazer aqui hoje, né, louvar e adorar ao Senhor, né, profetizando palavras de vitória, né, sobre aquele momento de dificuldade que você estiver passando. E aqui, né, eu até ouso dizer que qualquer pessoa que estiver aqui assistindo ou que verá depois, qualquer problema que você tiver enfrentando, entregue ela nas mãos do Senhor, né? E comece a declarar palavras de bênção, palavras de vida, né? Tudo aquilo que estiver te perturbando, que você permita sonhar, né? E acreditar que Deus vai te dar a vitória. E comece a declarar vitória sobre isso. Deus é maravilhoso. Vou pegar água, só um minutinho. E esse povo creram na palavra, né? A Bíblia diz, ou seja, aquilo que o Espírito diz às igrejas, né? Nós devemos acreditar com uma
discernimento divino, nós sabemos aquilo que vem ou não do Senhor. E quando o povo ouviu aquela palavra de esperança, de vitória da parte de Deus, depois que eles louvaram, já falaram: crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperarás. O Senhor nos mostra a chave da prosperidade. É crer também que Deus usa os profetas na terra. Que Deus usa cada um de nós. Deus usa. E isso abre a prosperidade na nossa vida. Crer no E meu... acreditar naquela palavra de vida, né? Porque há palavras de morte e há palavras de vida. Mas toda palavra que o Senhor dá, todo aviso do Senhor, mesmo que ele seja duro, ele é pelo amor, é porque ele nos ama, é por isso ele nos corrige, né? Agora, palavra de maldição, né? A gente repreende, né? Em nome de Jesus. Mas o Senhor, sim, ele é amor, ele é misericórdia, mas ele também é Deus de justiça. Então, se ele nos corrigir, nós devemos estar aberto. Nós devemos aceitar aquilo e dizer: Deus, obrigada pela tua correção, obrigada por querer me mudar, porque o Senhor me ama e quer me ver bem, né? Sim. Porque as pessoas às vezes só aceitam palavras de vitória, vai ter isso, vai ter aquilo, mas quando Deus vem corrigir, você não é mais profeta. Quem é você para me corrigir? Mas o Senhor, ele nos corrige e ele nos ama. Então, dos dois lados, nós devemos ter discernimento divino do Senhor e crer que ele sim usa cada um de nós para falar um com os outros, né? E essa permissão, né, Lorena, ela traz maturidade, né, para nossa vida, né? Ela traz crescimento, né, para nossa vida. Essa permissão dessa correção. É verdade que muitas vezes nós não queremos ser corrigidos, mas é necessário, né? É como nossos filhos. A gente não pode abrir, deixar tudo de mão beijada. É preciso a correção na vida deles. E assim Deus também é sobre nós, né? Ele também nos corrige. Quando há disciplina, a gente sente seguro. Uma criança, ela precisa de disciplina, de correção, para se sentir seguro, para sentir que aqui eu estou seguro. Porque se haja muita liberdade, a pessoa não vai saber aonde ir. O que eu estou fazendo? Não tem essa segurança. Então, Deus nos coloca na rédea. E como nossos filhos também, a gente tem que mostrar que tem um certo limite para ele se sentir seguro. Né? A gente acha que disciplina é só para nos acusar, nos apontar, só que não, é para nos mostrar que nós somos amados por alguém, que nós somos seguros. Nós temos um porto seguro, né? Nós temos alguma coisa ali que veio, Senhor, que nos guarda, né? E que nos dá direção também, né, Lorena? Nos dá direção para o nosso amanhã. E isso é muito importante, a gente sentir essa confiança nos pais. Nos pais, em Deus, né? Mariana acabou de chegar aqui, bom dia. Então, essa batalha, né, a gente vai ver nos próximos versículos aqui, que eu vou continuar lendo. Então, Josafá no 20, pela manhã cedo, não, já li, né, 20, agora no 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando frente ao exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Lá no 24. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão. E eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. É lindo, essa vitória aqui é preciosa demais, gente. Isso aqui, nossa, me encantou de verdade, a gente tomou meu coração, porque eles não precisaram, né, levantar um dedo contra nenhum deles, senão que entre eles mesmos arrumaram uma confusão e se mataram entre eles, sem precisar de nenhum dos filhos de Deus colocar a mão, derramar sangue, né, sobre a vida de nenhum deles. E a gente viu isso também nas passagens que a gente já leu, que Deus confunde o inimigo e ele mesmo se mata, né? Sim, sim. É muito engraçado isso da parte de Deus, gente. Não, ver assim, nossa, a gente está se preocupando para nada, por nada.
Porque realmente Deus, ele faz tudo. Às vezes a gente fica preocupado, com medo com uma certa situação, mas se a gente confiar em Deus, o inimigo se confunde, o problema não é mais nosso, já acabou, a gente passou por aquilo e não aconteceu nada. Não aconteceu nada. E muito das nossas preocupações, né? Elas nem vão chegar a acontecer realmente. Oh, Deus. Que é esse caso aqui, que é o caso, né? Então, vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riqueza e abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar. Em 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ou seja, Deus ainda deu provisão, né, para a vida deles. Deu vitória, deu provisão para a vida deles. Ao 4º dia, se ajuntaram no Vale de Bênção, onde louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Eu posso contar um testemunho? Claro. Essa passagem me lembrou que eu era uma criança que sempre ficava doente, sempre com muita febre, e no Brasil nunca tinha descoberto que eu tinha. Aí, chegando aqui na Bélgica, em 2004, passaram uns 2 anos e eu sempre com aqueles sintomas, minha mãe correndo atrás dos documentos aqui no país. E nisso eu fui hospitalizada e fiquei quase 1 ano ali fazendo exame e descobriram que eram os meus rins. E nisso eu tive que operar com urgência, mudar os canal e tal, que estava mal formado. E nisso a gente conseguiu os documentos aqui no país por causa disso, né? Por causa da doença. E toda a minha família foi agraciada dessa benção, né? Às vezes a gente Olha, chegou a arrepiar, porque é forte isso, né? É um mal, a gente pensa que vem para ser um mal na nossa vida, e na verdade é uma bênção, né? E os médicos perguntaram assim pra mim, você não sentia dor? Eu sentia somente febre, né? Eu nunca senti dor nos rins, por isso que ninguém nunca achou. E ela falou, você nunca sentiu dor? Eu falei, não. Então a gente vê aqui que a gente tinha medo de algo que não me atingia, mas que, assim, como aconteceu com o povo, né? Era para algo maior, que causou Um mal maior, né? Aquele mal causou uma bênção grandiosa sem me afetar. Tipo assim, me afetava por causa das febres e tudo, mas aquilo ali era um sinal para que houvesse mudança, né? Se não houver sinal, não tem mudança. Como que... E olha para você ver que Deus poupou a dor, né, Lorena? Deus te poupou da dor, né? De não sentir essa dor. Porque é horrível, né? Tá passando por esse processo de dor. E eles me perguntaram, eu falei, não, nunca senti. Mas tinha ali um sinal de alerta que eram as febres muito alta, né? Mas no outro dia eu tava brincando normal, né? E minha mãe conta isso. E quando eu vejo assim, eu falo, nossa Deus, às vezes a gente se reclama de alguns problemas que a gente tem na nossa vida, mas tem maus que vêm para o bem. Porque ali esse povo tava esperando o pior, mas Deus fez prosperar esse povo. Além de ganhar autoridade no mundo espiritual, porque todo mundo ali pra frente vão reconhecer Deus naquela nação. Todo mundo vão ter medo daquela nação porque sabe que é um Deus vivo ali, né? E aí, além disso, de saber todo mundo ficar com medo porque Deus estava ali, eles foram prosperados. Deus deu prosperidade para aquele povo. E é isso que eu vejo, eu falo, Deus, a gente às vezes murmura por tão pouco, sem entender lá na frente, a visão lá na frente. E hoje Deus está nos falando, é lá na frente, tenha visão, olha lá para frente. Esse mal não é para a morte, né? É para bênçãos vir, para ser mudança maravilhosa. É muito lindo e a gente tem que ter essa visão, né? E esses ouvidos, assim, atentos às coisas do Senhor, né? Às coisas do alto. Porque tem muito barulho aqui na terra, né? Que nos impede, às vezes, de ver, de enxergar essa bênção da parte do Senhor, assim, na nossa vida, né? Uhum. E aqui no 30, assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso para todos os lados. Aleluia. Só para finalizar aqui, né, Lorena, o que você está falando. Ó,
Agorinha, né? Eu mencionei uma vitória que Deus deu para minha casa, né? Por oração e por jejum, semana passada. E semana passada eu estava organizando a festa também do meu bebezinho. E ali no meio daquela. Porque quando você sai, né, com criança de carro, aí você coloca a criança no, na cadeirinha de segurança, aí desce o carrinho, coloca o neném no carrinho, sai, faz as coisas, depois volta, guarda o carrinho, coloca o neném outra vez na cadeirinha de segurança. E vai fazendo esse processo, né? E teve um dia, foi semana passada, eu tava nessa correria organizando a festa, então eu tinha que descer vários lugares e fazer esse mesmo processo. Chegou um ponto que eu já tava estressada. Eu já estava estressada já, e meu marido me olha e fala, mas não tem motivo, né? Você tá com a unha feita, tá com o cabelo arrumado. Tá? E eu parei, olhei e falei, realmente, não é motivo, né? A gente tem que parar e pensar, gente, é uma bênção que tá sendo, que tá prestes a acontecer, né? A realizar a festinha dele, né? E eu já tava murmurando sobre aquele, coloca menino no carrinho, desce menino do carrinho. Então a gente tem que estar atenta e tem que realmente parar e precisa às vezes até de alguém mesmo, né? Te puxar ali para você despertar e falar, epa, não é murmurar, senão quer louvar e agradecer por Deus permitir, né? É, verdade. É perceber, porque a gente é muito movida às nossas emoções, ao nosso cansaço, mas aí essas emoções nos impedem de ver o global, né? O por cima, o que está realmente acontecendo. Porque no momento ali, você só viu o seu cansaço, né? Você só É viu. só o raso, né? Mas, na verdade, depois você parou e falou, nossa, por que eu tô fazendo isso mesmo? Eu tô cansado por uma boa causa, né? É aniversário, eu concretizei, a gente fez isso com muito carinho. Então, Sim, sim. Deus, ele quer nos ensinar isso, né, nessa manhã, a valorizar, a olhar, a ter essa visão ampla e não ser guiado pela carne, mas pelo Espírito, né? Então aqui a gente vai ver, né, no próximo versículo, o reinado e a morte de Josafá, né? Então, Josafá, ele foi filho de Asa, ele foi o quarto rei de Judá, trineto de Salomão, e o Senhor confirmou, né, o seu reino e o prosperou. Ele ganhou confiança, né, mais ousadia em seguir o caminho do Senhor. Josafá, como líder, envolveu o povo em unidade na busca pela mesma motivação, né? Aqui a gente viu isso, né? Capítulos aí, versículos anteriores, né? Que ele chamou todo o povo para jejuar, para orar, né? Então ele envolveu todas aquelas pessoas ali no mesmo propósito. Isso também traz uma lição para a gente, né? Que a gente também deve fazer isso na nossa casa, né? Envolver todos ali para para algo específico, né? Para aquilo que está pesado, difícil, para que Deus possa romper com aquilo ali e trazer, né, a vitória. Então Deus traz isso também nessa manhã. E essa batalha foi de Deus, né? Ele pelejou, foi ele que guerreou e não foi necessário colocar um dedo sobre eles. Que aprendemos, né, com Josafá, que a gente não deve temer, né, as má notícias. Então isso aqui também é muito lindo de se aprender nessa manhã. A gente já falou sobre as três ações. Josafá reinou por 25 anos e o seu reinado começou aos 35 anos. E ele serviu, né, como a linhagem aí de Davi. E vemos que ele foi um rei bom que buscou o ser reto aos olhos do Senhor. Mas suas alianças, né, foram equivocadas, porque ele fez alianças com pessoas que não deviam, né? Primeiro ele fez com Acabe, depois ele fez com Ocasias, Acácias, chama. Uhum. E os dois, né, procediam mal perante o Senhor, Acasias. É. Acasias. Os Pai, dois, né, procediam mal perante o Senhor pelas as atitudes deles, né, não agradavam a Deus. às vezes a gente tem. Eu tava pensando nisso hoje ainda, que às vezes a gente faz alianças por necessidade e não pela vontade de Deus.
E isso Sim. acaba uma hora ou outra destruindo tudo aquilo que a gente construiu. A gente faz necessidade pela nossa conveniência, né? Pela nossa própria conveniência, e não por obediência a Deus. Né? Pode falar, Lorena. Felizmente, né? E acaba destruindo aquilo que a gente construiu, né? Aquela imagem que Josafá tinha, né? De ser um homem reto a Deus, que trouxe aquela presença de Deus sobre o povo. Felizmente, por causa dessas alianças, a gente vai ver o que vai acontecer. E a gente tem que fazer muita atenção às nossas alianças, aos nossos momentos difíceis, o que está acontecendo, com quem que eu estou andando. Essa pessoa realmente está agregando algo na minha vida, né? Sondar, né? A gente tem que sondar assim o nosso coração e pedir ao próprio Deus mesmo que sonda nosso coração, né? Que retira tudo aquilo que nos impede, né? De estar na presença dele, tudo aquilo que nos impede de alcançar tudo que ele tem prometido nas nossas vidas, né? Que muitas vezes é por culpa dessas alianças, pela nossa própria conveniência, que a gente não tá aqui e a gente tá indo para cá. Então a gente está fora do propósito, né? Que Deus tem já prescrito para nossas vidas. E a gente tem que pedir a Deus, Deus, tira as pessoas, tira tudo, a som do meu coração, né? Para a gente estar alinhando. E pedir para transformar a vida dessas pessoas que necessitam ser transformadas, como nós precisamos, né? Mas porque a Bíblia fala que nós devemos orar pelos nossos inimigos, né? Pelas pessoas que às vezes a gente não vê que é nossos inimigos, mas que estão ali, né? Então a gente tem Sim, que, da mesma maneira porque que há muito mal disfarçado de bem, né? À nossa volta, e que a gente não consegue. é, a gente não, com nossos olhos humanos, né? A gente não consegue perceber. Mas Deus conhece todas as pessoas e todas as intenções das pessoas que estão à nossa volta. Às vezes tem pessoas que se afastam, que seu coração se sente entristecido, né? Mas ele está ouvindo as conversações que você não está ouvindo. Ele conhece as intenções do coração dessas pessoas que você não conhece. Então, às vezes, a gente se entristece, mas pode ter certeza que é o agir dele na sua vida. é, Então, precisamos de nos atentar, né, a isso, para não cometer, né, os mesmos erros que Josafá cometeu, porque ele perdeu, né, ele perdeu o que ele construiu por essas influências, pela influência de Acabe, pela influência de Acasias, e aos nossos olhos, né, eles devem estar no alto, né, e não nas coisas terrenas, né, terrenais. Aqui eles faziam muitas negociações, né, para crescer. Aqui, aí ele fala, né, que ele nem precisava de dinheiro, porque ele era já um homem muito rico, mas eles queriam ter poder, né? Eles queriam fazer essas alianças por poder. é. E a gente vai ver várias vezes isso acontecer com o povo de Israel, né? A busca de poder faz o homem cair. Sim, O nosso poder, a nossa força está em Deus. Quem coloca as coisas no lugar é Deus. Quem coloca no lugar alto de grande importância é Deus. Não adianta a gente querer fazer aliança e tudo mais, e até sacrificar e não obedecer, acaba perdendo tudo que a gente já juntou há muito tempo. é como a confiança, né? Outro dia a gente estava conversando sobre a confiança. A confiança é algo que ela dura anos para ser conquistada, né? Mas para perder a confiança, é assim, é um copo que derrama, perdeu a confiança. E construir ela novamente é difícil, leva anos, leva tempo, é, é difícil. É. Já podemos ir para o capítulo 21? Hum? Vamos para o capítulo 21? Você está escrevendo aqui. Reinado de Jeorão. O reinado de Jeurão. Descansou Josafá
com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. E Jeurão, seu filho, reinou em seu lugar. Teve este irmãos, filho de Josafá, Azarias, Jeiel. Aqui Deus aqui eles escrevem, né, o nome dos irmãos dos filhos de Josafá. Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos esses foram filhos de Josafá, rei de Israel. Seu pai lhes fez muitas dádivas de prata, ouro e coisas preciosas, e ainda de cidades fortificadas em Judá. Porém, o reino deu a Jeurão, por ser o primogênito. E esse, né, Lorena, por consequência, ele matou, né, todos os irmãos pelo egoísmo que ele já tinha dentro dele, né? Queria tudo pra ele, né? Como Queria tudo para ele. Então ele derramou o sangue aqui dos próprios irmãos por ser um homem seguro, né? Eliminando uma possível concorrência, porque aqui fala que o pai deixou ouro, deixou prata e deixou cidades fortificadas, né? E ele deve ter pensado, eles vão se unir contra mim, né? Então o que eu faço? Eu elimino eles da face da terra e assim eu reino sozinho, né? Só que a gente pode trazer hoje, nos nossos dias atuais, Lorena, eu vejo como a guerra que está aí, né, sobre a Rússia e a Ucrânia, né, pela Ucrânia não querer. Eu não sei falar muito sobre guerra e também nem vou mencionar muito sobre isso, mas eu vejo que a Ucrânia, ela tem riquezas próprias, né? E Rússia quer possuir daquilo, ele quer ser dono daquilo que é da Ucrânia. E a Ucrânia, pois, não cede, né? Então, eles querem dominar, eles querem ser um padrão único. E a diversidade, ela é uma bênção, né? Porque quanto mais diversidade existe, mais. Eu até anotei aqui. Mais serviço, né, e qualidade existe para nós, porque se tudo vai sendo padronizado, é igual, eu não sei se, por exemplo, a gente que é do interior, né, eu e a Lorena, nós somos nascidas na mesma cidade, os avós dela teve padaria lá na cidade, onde a gente nasceu, então, e aqui a gente vê as padarias, são tudo padronizada, né, tudo padronizada. Verdade, aqui na Europa, a gente vê acho que no Brasil também, não sei, eu falo porque como nós somos da cidade do interior, ainda existe aquelas padarias caseiras, onde tudo ali é diversificado, é tudo tão gostoso, né? Aí quando padroniza aquilo ali, parece que já perde até o sabor das coisas, né? é, valorizar, né, as coisas que tem realmente importância, que tem. Então a concorrência, ela oferece, né, produtos e serviços de qualidade. E a diversidade é bom. E o número reduzido, ou seja, o padrão, nos faz ser escravo deles, né? Aceitar o preço, né? O preço é sobre a demanda, né? A oferta. Toda demanda, igual, por exemplo, agora a gasolina, né? Que tá super caríssima. Então, encarece os preços e todo mundo sofre, né, as consequências disso. O combustível, né, agora está super caro em todos os lugares do mundo, e a energia, e todo mundo sofre as consequências disso. Por conta do quê? Por conta da avarícia, por conta de querer só para mim, né? Só eu, só eu. Aqui tem algum supermercado onde falta a farinha, né? Por causa que vem desses países de guerra e por conta desses países, então falta. Então essas pessoas pensam no poder, mas não pensam em quem vai sofrer. É as consequências. E Georão, ele representa isso aqui muito bem, porque ele queria ser único, né? Ele não suportava ver o crescimento dos irmãos, e por isso que ele matou os irmãos deles. E é o que está acontecendo na Ucrânia, matando, né, as pessoas, né? Matando os inocentes, matando mulheres, matando homens.
por conta de não querer ver o crescimento daquele país, né? É porque o homem ele não aceita também ser sujeito a algo, ele quer ser seu próprio eu, né? A Ucrânia, ela, se eu não me engano, ela pertencia à Rússia, né? E aí foram declarado separação, e aí a Rússia quer de novo e ninguém quer nada, então fica essa bagunça. Sim, e isso também a gente pode trazer para o casamento, quando existe aquela disputa entre eu sou melhor que você, né? Então, hoje também os casamentos são destruídos por conta dessa concorrência. Dentro do lar ali, a gente vê muito, né? Ela ganha mais ou ele ganha mais, eu mando mais, sem ter aquela harmonia, né? Sem ter aquela união. Vira concorrência um do outro, em vez de ser unidade, desqualificando, né, a um outro com palavras, vai, corre para amiga, corre para família, vai falar mal, né, do marido, fala mal da esposa, né, fala mal pros filhos. É. E a Isso gente vai ver a consequência disso, né? cria A rivalidade. gente vai ver a consequência. Tem que ter essa união, né? Não somos maiores que o outro, nós somos iguais uns aos outros. E na casa também, a mulher, ela não foi feita abaixo do homem ou acima, não, é do lado, nós somos unidos junto, um do lado do outro, né? Para que tenha. Não, nós não fomos feitos para ser rivais um do outro. A gente não foi feito e toda essa desqualificação, né, mata o parceiro dentro do próprio lar, né? Mata seu parceiro e as crianças, né, quando tem filhos, Todo mundo. eles estão vendo, eles estão absorvendo aquela essência dentro do ambiente familiar, que foi o que aconteceu depois Uhum. com Zeurão, né, que ele se casou com quem? Ele casou com a filha de Acabe, né, e Acabe, ele era esposo de quem? De Jezabel, que era uma mulher perversa, né? Então, essa mulher, ela influenciou, porque ele não levou nada do que ele aprendeu do pai dele, a não ser as negociações, né? A única coisa que Jorão não aprendeu nada de bom do pai. Ele deixou ser influenciado apenas pela sua esposa, por Atália. Atália. Hum. Mais pra frente também é onde fala que. É mais lá pra frente, né? Que fala que um deles foram influenciado pela mãe também, né? Sim, é ela. Peraí, agora a gente chega lá. Vamos lá no versículo 10. Vou ler. Assim se rebelou, lá no capítulo 21. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá. Até o dia de hoje, ao mesmo tempo, se rebelou também Lisbna contra Jeurão, porque esse deixara o Senhor, Deus de seus pais. Então aqui a gente vê que ele já deixou Deus de lado, né? Ele já não seguiu o Deus dos pais dele. Também fez altos nos montes de Judá e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria. Porque lembrando que a Atália é filha de Jezabel, e Jezabel ela adorava outros deuses, né? Então aqui eles idolatravam e fez desgarrar a Judá. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá. E Asa foi avô dele, né? Mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e induziste a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe. E também mataste os teus irmãos, porque aqui também menciona, né, o mal que ele fez, o sangue que ele derramou contra os irmãos dele. E também mataste os teus irmãos da casa do teu pai, melhores do que tu. Então aqui Elias já falou, né? A gente vê, Que os irmãos dele eram melhor do que ele. a palavra diz, né, que a mulher ela tem o poder de edificar e de derrubar, Destruir. destruir.
E se a gente não for essa mulher sábia, direcionada por Deus, a gente não vai saber direcionar esse poder que a gente tem de influenciar a nossa casa, né? Porque a mulher, ela tem esse poder de influenciar, essa graça de Deus, esse dom, mas se não souber usar, infelizmente, como fez aqui, ela destruiu toda a descendência, toda a sua casa, porque não se converteu, né? Sim, destruiu toda a sua casa, né? E o que a gente está falando sobre o ambiente da sua casa, né? A gente tem que ter cuidado com o ambiente da nossa casa, o que os nossos filhos estão, a sua essência, né? Qual que é a sua essência? O que que você exala na sua casa, né? Que perfume você exala na sua casa? É só palavra de derrota? É só ira? É falar mal do outro? Os seus filhos, tudo isso, eles têm percepção e eles vão crescer nisso. Quando você é de criticar demais o outro, seu filho também vai ter essa crítica. Olha só, desde pequena, eu não sei te explicar de onde veio isso, mas tudo que eu vou fazer, eu sempre, não sei porque eu necessito ajuda de outra pessoa. Eu gosto de estar, tipo assim, vamos fazer. Eu não importo, vamos fazer qualquer coisa, mas se eu tiver em companhia de outra pessoa, até mesmo em comprar, tem gente que adora comprar sozinha. Eu Uhum. não, se eu estiver acompanhada de uma amiga, de uma criança, do meu esposo, eu me sinto mais segura. Não sei se é isso, segura, eu acho. E eu percebi que o meu filho também tá com o mesmo. Então, tudo que vai fazer, ele quer chamar alguém para estar do lado dele. Então, isso é porque isso não sei se isso é bom ou se é ruim. Eu tenho que estudar ainda, saber da onde que vem isso. Mas eu já percebi que isso foi passado para ele. Uhum. Então, é preciso observar, dar uma atenção melhor nisso aí, para ver se até onde isso é bom, até onde isso é ruim. É, eu também eu falo que eu tinha isso, né? Que é, é a falta de disciplina, segurança, né? O fato de a gente falar que sim, sim, não, não, os nossos pais, ele tinham que ter essa certa disciplina para nos trazer essa segurança. Por que que a gente precisa sempre do outro para se sentir seguro? Porque a gente não teve essa segurança lá no início. A Bíblia fala que é, eduque os seus filhos desde das primeiras idades para que ele leve isso até a sua velhice. Então, Deus nos explica que a educação ela começa desde os primeiros anos, né? E ali que ele vem levando tudo que ele aprendeu desde os primeiros anos, ele vai levando isso para a vida. Então, Nossa, e faz total sentido. e é isso, mas cada caso é um caso, né? Então a gente tem que se aprofundar em nós mesmos, procurar ajuda e falar, nossa, por que que tá acontecendo com isso comigo? Como eram meus pais comigo? E então isso a gente, ao saber como era, a gente consegue quebrar esse ciclo e mudar o cativeiro, né? Porque a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Se a gente conhecer, a gente é liberto. A verdade vos libertará. É a verdade que nos liberta dos maus costumes, das coisas, dos ciclos que precisam ser mudados na nossa vida, né? Porque tem mania que a gente está ali vivendo de companhia e fala assim, mas isso não é normal, eu sou assim, não é normal estar ali. E isso Sim, é verdade. e perceber isso também é bom, sabe? É bom. Então a gente tem que analisar, né? Que essência você exala na sua casa? É palavras de vida? É palavras. Tudo isso é absorvido por alguém. Até mesmo na rua, né? A maneira de você tratar o outro, de você olhar. Não tem. Tem pessoas que falam, nossa, não parece nada com você, mas o gesto, mas já pega até os costumes, né? O gesto assim da gente, né? O olhar. Talvez você falou assim, mas meu filho pegou isso, né? Tá começando a fazer isso. É porque a sua falta de segurança tá passando para ele.
né? Já está sendo transmitida a ele. Sim, sim, e é preciso observar. Para a gente ensinar algo, a gente tem que aprender aquilo primeiro, né? Como eu vou ensinar segurança se eu não tive segurança? Como eu tenho que aprender segurança para ensinar para o meu filho? E Sim, é desafiador, é cansativo, é porque a gente tem que buscar sempre novos métodos. E o fato de procurar sempre algo novo, o cérebro cansa, a gente cansa, né? Quando a gente segue um padrão, a gente só faz normal. automático, né? Mas quando a gente tem que procurar algo novo, é cansativo, é desafiador. E eu, igual eu aqui, eu sempre busco atividades diferentes para ensinar algo novo para minha filha. Isso cansa, e às vezes eu falo, não, vai assistir um desenho, mas eu lembro, não, vamos aprender alguma coisa, né? Então é desafiador, é cansativo, mas é isso. A gente tem que batalhar para conseguir aquilo que a gente vai se orgulhar lá na frente, né? Dizer, uau, esse sacrifício. Mas é importante, né, Lorena, você dar a volta atrás, reconhecer para poder seguir. É importante. Então eu já começo a perceber isso nele. Eu venho já umas 3, 4 vezes que essa ficha me cai, sabe? Eu falo, olha, por que ele fica só buscando a ajuda do outro se ele pode fazer sozinho? Porque aí eu lembro de mim. Ah, mas Aham, eu também, sabe? Na hora de fazer comida, se tiver alguém ali na cozinha conversando, tal, de estar fazendo junto comigo. aham. Então eu vejo muito eu nele agora, sabe? E é importante a gente trazer isso. Então, aonde que a gente estava mesmo? No profeta Elias, né? Uhum. É, Falou sobre 13. no Ah, 13. 14. Então, vamos lá agora no 14. Eis que o Senhor, isso foi o profeta Elias, né, que disse: Eis que o Senhor castigará com grande flagelo o teu povo, os teus filhos, as tuas mulheres e as tuas possessões. Isso aconteceu, né? A Uhum. gente vai ver isso logo à frente. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até saírem as tuas entranhas. Então aqui Deus feriu, né, esse homem profundamente nos intestinos dele, né, até sair para fora, né? Lá no 18. Depois de tudo isso, o Senhor feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável. No 19. E aumentando essa, dia após dia, a cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade e morreu, com terríveis agonias. Seu povo não lhe queimou aromas, como se fez a seus pais. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu jovem, né, então? E se foi sem deixar de si saudades. Que triste isso, né? Olha só como esse homem foi mal, né? Foi ruim. As pessoas não teve saudade dele. É igual aquela companheira de trabalho que é ruim. Quando vai embora, todo mundo fica feliz. Mas É triste isso, né? que o nome, né? O nome da pessoa é mais valioso que suas riquezas, né? O que fica nossa, aquela pessoa realmente era uma pessoa boa, de caráter bom. Mesmo que ela era bilionária, seja, o nome É sempre. sobre a essência, né, Lorena? É o que estava falando antes. É sobre o perfume que você exala, é sobre o que você vai deixar na vida do outro, né? A bondade que você fez na vida do outro. Isso vai ser lembrado. Agora, assim que Sempre. agora, né? Então a gente tem que se preocupar com quem nós somos, o que que nós estamos transmitindo, o que que nós vamos deixar. Vamos quando iremos, o que que vai acontecer, né? Como eles vão lembrar da gente? Olha só, eu tenho uma vizinha. Outro dia eu descobri que ela é filha de brasileira. Mas isso, a mãe dela já faleceu há muito tempo. E ela
foi criada depois do falecimento da mãe por outras pessoas. Mas assim, quando eu tentei buscar uma conversa, de perguntar, e você já conheceu o Brasil? Você sabe falar português? Você lembra de alguma comida que a sua mãe fazia? Eu já vi o semblante dela mudou. E ela falou assim: minha mãe foi uma mãe muito ruim. E aí ela já fechou, tipo assim, ela já não me deu abertura Uhum. para seguir falando, né? E eu já entendi também, não continuei. Então, é muito triste, né? Lembrar assim da sua própria mãe dessa forma, né? Como deve ter sido a infância dela para ela falar assim da mãe, né? Eu imaginei, fiquei imaginando isso, dessa imagem, né? Porque, tipo assim, a mãe já tá falecida, já morreu. Era para ela ter algo, alguma lembrança, alguma recordação boa, né? Nossa, minha mãe sempre me falava alguma coisa sobre Brasil. A minha mãe me ensinou a falar essa palavra. Não, ela não mencionou nada, ela simplesmente disse: a minha mãe foi uma pessoa muito ruim. Pois é, né? Isso é muito triste, muito triste. A herança que nós, Sim, nossos, é aquilo que eles vão lembrar, né? O que eles vão perpetuar do que a gente ensinou para eles. E, nossa, isso é muito triste. Saber que isso, sim. falar uma coisa assim, é muito triste. E a gente vai passar agora para o capítulo 22 para encerrar. O reinado de Acácias. Os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeroão, fizeram rei Acácias, seu filho, mais moço. Então aqui para cumprir, né, a palavra que Deus tinha falado sobre Jeroão, eles foram atacados, né, por arábios e pelos filisteus e foram matar e morreram, né? Todos os filhos, mataram os filhos mais velhos de Jeroão e só ficou apenas um filho, né? E ele começou a reinar com a idade de 22 anos. Ele reinou um ano em Jerusalém. Sua mãe, que é Filha de Henri, Henri, chamava-se Atália, né? Que é a que a gente estava falando antes. é, que também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era quem o aconselhava e proceder iniquamente. Iniquamente. A Palavra de... iniquidade, né? Proceder na iniquidade, proceder o mal, né? Sobre as pessoas, e fez o que era mal perante ao Senhor, com os da casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai para a sua perdição. Então aqui esse rapaz ele não teve nem oportunidade, né, de ter ninguém ali à sua volta para poder aconselhá-lo bem, né? A mãe dele já tinha essa áurea, essa energia negativa. E depois que o pai morreu também, ela que dominava ali, né? A vida ali do filho. É, misericórdia. Então a Bíblia relata, né? Que foram mortos pelas essas tropas. E, e no versículo 3 e 4, eu acho que a gente já leu. E Jeú mata Acacias, né? Foi da vontade de Deus que Acacias foi para a sua ruína, porque era para cumprir mesmo a palavra de Deus. É. Lá no 8, ao executar Jeú o juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos, que eram primos, né, de Acácias, e os serviam e os matou. A gente viu também, né, em capítulos anteriores, que Jeú matou que Deus levantou, né, Jeú para acabar com essa linhagem de Acabe, para matar essa família. Ele passou, né, que ele fez uma matança sem necessidade, mas ele cumpriu com o propósito, né? Que ele matou até a Jezabel, né? Bom, É como, e depois, como eu falei, que Deus, ele é bom, ele é misericordioso, mas ele também é fogo consumidor, ele é justo, ele é juiz, e o que ele fala, ele cumpre. Mas ele também é Deus que muda de ideia. Quando a gente nos rendemos de verdade, em sinceridade, em espírito e verdade, nos arrependemos, nos humilhando, ele muda de ideia, né?
Ele muda de ideia, mas aqui no caso desse menino, né, de 22 anos, eu acredito que ele não teve nem oportunidade de conhecer outra coisa. A influência da família sobre ele era muito maior, né? Não É. que Deus, porque depois a gente vai ver o milagre que Deus fez, porque agorinha a gente vai ver. Uhum. Mas, e também era para cumprir, né? Tinha que ser cumprida essa palavra. É. Então, a Atália, né, usurpa o trono. O filho morreu, né? Então ela substituiu ali o trono, o reinado, por vendo a Atália, mãe de Acácias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência da casa de Judá. Olha que forte, que perversa, né? Era, né? Matou toda a descendência ali da real, né, na casa de Judá, mas parecia que tinha acabado tudo, né? Mas Deus tem sempre um plano perfeito. E Deus é Deus, né? Em todas as situações, ele tem solução para tudo, né? Então, mas Jeozabeate, filha do rei, tomou Joás, filho de Acásias, e o furtou dentre os filhos do rei, os quais matavam, e os pôs a sua ama numa câmara interior. Assim Jezabete, a filha do rei de Jeroão, mulher de sacerdote Joiada, irmã de Acasias, a escondeu de Atalha, e ele não foi morto. E Joás esteve com ele 6 anos na casa de Deus, e Atalha reinou no país. Então aqui a gente vê, né, que os planos de Deus são perfeitos, porque essa criança, né, ela era a esperança daquele povo. Essa criança foi guardada, né, por Deus, porque ele estava escondido nas câmaras interior ali do, como fala? Num lugar ali onde menos provável, né, onde ela menos fosse, estava do lado dela, mas ali ela não ia buscar mais ninguém, né? E ele cresceu, né? Enquanto ela reinava, esse menino foi crescendo, né? E ele foi crescendo em princípios, né? Nos princípios de Deus. A gente vê a importância da educação, a gente vê a importância que faz nessa educação, né? Porque mesmo aquele menino que foi ali foi morto, a gente vê que a culpa não foi dele, foi dos pais. Porque foi os princípios que foi ensinado a ele. E ele foi assim por causa dos pais. Sim, Então, tudo que nós ensinamos, a gente pode levar nosso filho a ter vitória ou derrota, né? A gente pode levar nosso filho ao caminho de Deus, aonde ele vai ter vida eterna, ou com os nossos próprios exemplos, né? Porque a Thalia era assim por causa dos exemplos que ela tinha em casa. ela recebeu os princípios que ela recebeu, os valores, né? Que ela recebeu em casa. Então é muito importante essa manhã a gente ter Essa visão. trazer, né? Trazer essa reflexão essa manhã, porque para dar sequência, né, ao plano da salvação de Deus, ele resguardou, né, esse menino, né, essa criança. Então a gente também precisa resguardar, né, os nossos filhos, né, aplicar ali os valores, aplicar princípios, né, Como, até como ele falou assim, ele escondeu ele do mal, né? Escondeu ele do perverso, da morte. A gente tem esse dever de esconder. Não é o esconder de não falar o que irá acontecer. Certamente esse menino cresceu sabendo quem era a Thalia, o que ela quem fazia. era, né? Então, os nossos filhos, a gente esconde ele do mal, mas não esconde da verdade. Mostra ele, olha, tá acontecendo isso, por isso que o que eu tô te ensinando é para te esconder do mal. É para te proteger, Samuel. A Chloe tá fazendo bagunça. Sim, e é isso mesmo, Lorena, é mostrar, né? É falar, ó, você tá vendo aquilo ali? Você quer ir para lá, para aquele lugar? Essa é a direção. Agora, ou você quer vir para cá? A É, direção é essa, né? É o que você tá falando, não é esconder, mas é ensinar, é mostrar, né? é verdade. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por essa
linda lição que ele nos dá de poder, porque eu tenho isso muito no meu coração, de poder ensinar os meus filhos, a minha descendência, a sempre servir a Deus fiel ali nos pés de Jesus. E Deus tem me ensinado muito através dessas oportunidades, através da palavra, através da vida das pessoas. Deus tem me ensinado grandemente como educar os meus filhos aos pés de Cristo. E eu sou eternamente grata a isso, né? Porque essas coisas Aleluia. são coisas que nós levamos, né? Que nós vamos levar. Vamos dizer assim, levar não, é tipo assim, perpetuar, né? Deixar, né? É a É, herança que nós vamos deixar para os nossos filhos, né? Essa é a única herança que nós vamos, que a gente pode confiar, né? Que sempre vai é, crescer, né? E multiplicar. É a herança que vai perpetuar, né? Para sempre, para o eterno, né? é verdade. Deus é maravilhoso. Ele tem uma mensagem todos os dias que nos dá esperança nele, a crer nele, a mostrar que ele é o Deus da nossa vida. Mas para isso nós devemos fazer algumas coisinhas, né? Que é orar, jejuar, louvar a ele, mostrar que ele é o Deus da nossa vida e agradecer a ele. Porque os planos dele são maravilhosos para a nossa vida, né? Da mesma maneira que ele nos mostrou o lado bom ali, né? Desde o comecinho, vitórias maravilhosas, ele também nos mostrou que também é um caminho que não deve ser pergado, porque é o caminho da derrota, né? Sim, sim. É como o Theo fala que quer ser jogador de futebol, né? Eu falo, filho, você acredita que Deus pode fazer isso na sua vida? E ele fala com muita convicção, assim, fala, eu acredito. Eu falo, então você ora por isso? Ele ora. Ele Amém. ora, ele fecha o olho dele, ele ora, e eu falo, então acredita. Basta crer. Jesus fala assim, basta crer. Vamos, a gente pode fazer a oportunidade agora? Sim? Sim, Vem. sim, claro. Nós estamos todos ansiosos aqui esperando. Amém. Nós não somos profissionais, mas é tudo para a honra de Deus. Mas é muito lindo compartilhar isso na sua casa, Lorena. Eu fico muito feliz da sua família estar unida nesse mesmo propósito, nessa mesma unidade, e que a gente tenha, né, essa oportunidade mesmo de estar passando essa herança para os nossos filhos. Vem, chega pra cá. Esse é o Samuel, meu esposo. Bom a todos. Olá, Samuel. Seja bem-vindo aqui. Muito obrigado. Oi. Sempre. Vamos adorar o nome do Santo do Senhor Qual que é? com louvor. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Sabemos que a gente está passando por um momento, o mundo está um caos, mas a gente tem que entender que todos esses esforços que a gente está fazendo na presença de Deus, um dia vai valer a pena. Esse dia que nós vamos nos encontrar e vamos estar lá nos céus, adorando o santo nome dele. E por esse louvor fala exatamente sobre isso. Aleluia. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso.
Eu te direi, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Eu sei, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E eu te direi, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Oh, Senhor, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena. E o grande dia haverá de chegar, ou quando eu e você nos encontraremos com Ele naquele dia. Eu e você cantaremos em uma só voz. A Ele, a Ele, a Ele. Senhor, valeu a pena. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Gratidão, Samuel. É Samuel, né? Gratidão, Samuel, por você nos presentear nessa manhã com esse lindo louvor junto com a sua família. Coisa mais linda do mundo é ver a família assim junta e unida no mesmo propósito, em unidade, né? Muito lindo ver tudo que Deus está fazendo na vida de vocês e que isso se multiplique. Amém, graças a Deus. Em nome de Jesus. Também queria dizer que eu estava conversando com um amigo meu da igreja, a gente estava orando e a gente meditou na palavra, rapidamente aqui. A palavra do Senhor nos fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E por que a palavra do Senhor fala que o choro pode durar uma noite? Esse pode durar porque tem uma limitação. Então, nossa vida, nosso sofrimento tem um fim. Mas a alegria, Deus não define que vai ter fim. Vai ser na glória. É eternamente. Então, a nossa alegria está em Deus, em obedecer a sua palavra. Somente isso que eu queria dizer. Amém. Valeu a pena, assim que valeu a pena esperar. Muito obrigada, gente. Gratidão. Que Deus faça muito na vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a oportunidade, viu, Gisele? Deus abençoe. Amém. Somos nós que estamos agradecidos aqui com a presença de vocês e com esse lindo louvor. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Amém.
Então, tchau, tchau. Vamos nos despedir. Até a próxima quinta. Pode voltar, viu, Samuel? Na próxima quinta já tá. Tá bem. Amém. Tchau. Tchau, tchau.